Ô, Renan, Diga. você sabe que o bicho tá pegando aqui nos Estados Tô Unidos, não ligado. tem feriado, não tem nada disso, o negócio tá sério por aqui, né? Porque nas últimas horas a gente acompanhou uma votação histórica no Congresso americano. Ontem, durante o nosso Band News Station, né, a gente falava sobre a ida de vítimas daquele magnata, aquele predador sexual, pedófilo, o Jeffrey Epstein, que foi preso aqui em 2019, foi encontrado morto depois numa penitenciária aqui de Nova York, em circunstâncias até hoje bem esquisitas, né? A versão oficial é de que ele se matou, mas digamos que a versão paralela é de que mataram ele. Mas enfim, essa história a gente nunca vai saber. Mas depois da pressão gigantesca, não só das vítimas que estavam ali há muito tempo tentando que todos os documentos da investigação fossem divulgados, houve também uma pressão popular muito grande, né? Esse assunto virou o principal assunto da mesa de bar aqui dos Estados Unidos, as padarias que não existem aqui nos Estados Unidos, né? Era o principal assunto diante da possibilidade de figurões, de políticos, de celebridades, de príncipes, né? E terem ligação direta com esse predador sexual, de terem participado dessas orgias que ele promovia na mansão dele na Flórida, aqui em Nova York. O Jeffrey Epstein, ele pegava meninas através da sua secretária, né, Ghislaine Maxwell, que está presa. Essa Ghislaine Maxwell pegava meninas, cooptava, levava para a mansão dele e ali, enfim, rolava todo tipo de sorte com essas jovens que hoje são mulheres, muitas corajosas. Tem uma brasileira entre elas que se manifestou ontem também em frente ao Congresso. São mais de 250 meninas que foram abusadas por esse monstro. Só que não foi só ele. Esse é o grande ponto, né? E isso que até agora a opinião pública americana quer saber. A opinião pública quer saber quem mais participou dessas festas, quem mais abusou dessas meninas que eram levadas ali para a mansão. Algumas eram drogadas, algumas eram convencidas de que iam ganhar presentes e aí, enfim, submetiam aos prazeres desse monstro. E aí o que acontece? Inicialmente, o Donald Trump, os republicanos, diziam que era importante que essa lista fosse divulgada porque ali estariam nomes do Partido Democrata, né? Então, primeiro eram os republicanos que queriam a divulgação total da investigação do Epstein. Um dos principais nomes que se fala por aqui, até porque o histórico o condena, é do ex-presidente Bill Clinton, né? Mas aí, quando aconteceu a mudança de governo, saiu o Biden, entrou o Trump, a pressão continuou muito grande. Pô, agora vocês chegaram no poder. Agora vocês vão divulgar a lista do Epstein, né? Toda a investigação. Só que aí mudou um pouco a história. O Trump se mostrou arredio a seguir com essa investigação, a divulgar, na verdade, os dados da investigação. Ninguém entendeu porque o Trump deu uma recuada. Na semana passada, os democratas divulgaram e-mails parcialmente ali da investigação, mandados pelo Epstein para a secretária dele, também para um escritor famoso aqui nos Estados Unidos. E nesses e-mails ele fala com todas as letras que o Trump sabia de todo esquema, sabia da pedofilia, sabia do que rolava nas mansões, sabia das festas, o Trump. E o Epstein, que durante muito tempo foram amigos. Década de 90, início dos anos 2000, depois o Trump disse que não teve mais amizade com ele, que rompeu a amizade com Epstein. Mas as imagens estão aí rodando, né? Os dois abraçados, dançando. A atual esposa do Trump, ele conheceu numa festa do Epstein, né? Enfim, esse rolo acabou fazendo com que a opinião pública americana pressionasse os políticos para aprovar a liberação dos documentos. E aí ontem, de uma vez, a Câmara e o Senado decidiram por aprovar a vitória, digamos, da aprovação. Só não foi unânime, foram mais de 400 votos na Câmara, só um que votou contra, um deputado da Louisiana, que até agora ninguém conseguiu entender por quê. Mas enfim, ele é o único que apareceu votando contra. E agora está na mesa do presidente americano Donald Trump, depois da aprovação no Congresso, sancionar a liberação geral desses documentos. E aí? Quem mais vai aparecer nessa lista? Né? Teremos ali nomes de outros políticos, de outras figuras importantes, né? O ex-príncipe Andrew já perdeu o cargo dele, né? O rei Charles simplesmente falou, uma banana para você vai estar nessa lista.
e simplesmente ele está fora, ele não faz mais parte da monarquia, fechou ali um acordo, o Andrew participava dessas orgias. Tem lá, inclusive, uma das vítimas acusando ele diretamente. Então, por enquanto, sabemos do Andrew, o Trump, que ninguém sabe ao certo qual tipo de relação teve, mas nos e-mails, o morto, né, o Epstein disse que o Trump sabia de tudo e não fez nada. E quem mais vai aparecer? Para você ter uma ideia, Renan, agora há pouco já tivemos uma outra vítima dessa lista. Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro aqui dos Estados Unidos, ele acabou de ser desligado do conselho da startup de inteligência artificial, a OpenAI. Justamente o nome do Summers, dizendo que ele se correspondia regularmente com o financista Jeffrey Epstein, que está nesse olho do furacão. Ou seja, muita gente rica, muita gente importante, muita celebridade deve estar com receio, com medo. Ontem, deputados e senadores deram uma demonstração clara de como a pressão popular funciona. Se não tivesse a pressão popular, eles não iriam aprovar a liberação geral dos documentos. E agora cabe ao presidente Donald Trump, que tudo indica, depois de voltar atrás, o Trump vai assinar a liberação geral desses documentos. E sei lá o que vai sair dessa caixa de Pandora, que outros nomes vão surgir nesse esquema terrível, né, que rolou aqui nos Estados Unidos, de pedofilia, de exploração sexual com essas jovens que até hoje choram, lamentam, mas queriam uma espécie de justiça. E a justiça pode sair dessa forma, ou seja, divulgando nomes de outros figurões de diversos campos aqui dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos que teriam participado dessas festas com essas meninas que foram abusadas por aqui, Renan.